Olá, amigos, boa noite. Bem-vindos a mais um encontro promovido pela nossa casa MAP, Movimento de Amor ao Próximo, estudando com Joana de Ângeles. Hoje, a nossa professora nos fala pelo livro Entrega-te a Deus. Ela nos dá uma lição importante, contemporânea, necessária nos dias que nós estamos vivendo. Ela diz assim: adversidade é lição para a vida e adversários são mestres que proporcionam treinamento no bem, sem o concurso do aplauso ou da bajulação habituais. Exulta, portanto, por teres adversários, mestres desconhecidos, a seres adversário de quem quer que seja. Melhor ter adversários do que ser adversário. O fato de nós termos adversários não nos obriga, em nenhuma hipótese, a ser adversários deles. Pelo contrário, como ela diz, são os mestres que nos proporcionam treinamento no bem. E que treinamento! Como é difícil, né? Nós sabemos, todos nós temos adversidades nessa vida. É o mundo que nós vivemos. Vamos passar por muitas, já passamos, superamos, e é bom que a gente tenha consciência de que já superou tantas e tantas adversidades, o que nos dá ânimo, coragem, força, determinação para seguirmos adiante, para prosseguirmos nessa jornada, nos dá resiliência, reconhecer que humanos erram, humanos erramos, faz parte, e vamos conseguir. A adversidade é uma lição. E nós estamos vivendo um momento de, vamos dizer, de treinamento intensivo na adversidade, né? E o que nos preocupa nisso? Como nós olhamos para essas adversidades? O que as adversidades que nós estamos vivendo nesse mundo, nesse momento, me dizem? Qual a minha posição diante dessas adversidades que eu estou vivendo hoje? Eu estou tirando algum aprendizado? Qual? Como eu estou vivendo isso? Ela diz assim: abraçando os ideais de enobrecimento, pensa-se que todas as criaturas estão vibrando no mesmo diapasão de progresso e que, em consequência, haverá uma natural adesão em torno dos objetivos relevantes que devem conduzir as vidas para os altiplanos da felicidade. Nós não somos todos iguais. Nós fomos criados, sim, todos iguais, simples e ignorantes. Mas, ao longo, desde a nossa criação, ao longo da nossa jornada, cada um de nós foi se transformando, foi fazendo escolhas, foi encontrando caminhos, foi agindo e reagindo a situações de uma determinada maneira. Não somos todos um padrão de comportamento. O ser humano é um conquistador insuperável, fadado às estrelas que lhe estão ao alcance, na medida em que se empenha por alcançá-las. E vamos entender esse alcançar as estrelas também no sentido de alcançar os mundos felizes. Mas depende na medida em que se empenha por alcançá-los. O que eu tenho feito cotidianamente para me aprimorar, para alcançar essas estrelas? A oração, a leitura, a meditação, a prática do bem, a compreensão, a solidariedade, a fraternidade. Como eu estou agindo face a todas as adversidades que nós estamos vivendo? E segue ela dizendo que desde a descoberta do fogo e do invento da roda, o seu mundo jamais foi o mesmo, alterando os seus padrões de comportamento e de convivência no rumo de melhores resultados. O ser humano, né, que ela está dizendo. O que nós fizemos de todos esses aprendizados, de todos esses avanços
que nós tivemos. Na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos, diz que o progresso material, ele vem, mas ele precisa ser acompanhado de progresso moral. E o que nós vemos hoje no mundo é um desenvolvimento imenso material. Mas às vezes a gente olha e diz, meu Deus, moralmente, será que alguns de nós, será que nós estamos regredindo? O que foi feito de determinados valores morais que hoje nós olhamos e temos dificuldade de reconhecer? E aí, como é que eu estou diante disso? Mediante o esforço e o raciocínio que se lhe foi desdobrando a divina presença no cerne do ser, quer dizer, a gente vai se desdobrando, vai aprendendo, mas a essência divina permanece em nós. Isso não muda. A gente precisa dar espaço a que essa essência se manifeste no nosso dia a dia. Então, voltando, mediante o esforço e o raciocínio que se lhe foi desdobrando, a divina presença no cerne do ser, levantou-se e começou a avançar na direção do infinito, ora sobre dores acerbas, noutros momentos em júbilos inexcedíveis, conquistando espaço e adquirindo conhecimentos. Renascendo em contínuo processo de crescimento intelecto-moral, vem acumulando as experiências que se transformam em bênçãos que deve esparzir pelos caminhos percorridos, deixando pegadas, apontando o porto de segurança que se encontra sempre à frente. Não seria esse um estímulo para nós continuarmos na nossa jornada, na nossa caminhada, apesar das dores, apesar das dificuldades? Olhar e ver quantos nós já superamos e saber que esse processo é assim. E que ele é contínuo, o crescimento, uma vez aprendida a lição, nunca mais ela será desaprendida. É preciso repetir, 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 até aprender definitivamente, até isso ser natural em nós. Mas uma vez que isso acontece, não tem volta. O espírito jamais retrograda. Segue ela dizendo assim, quando atraído pela mensagem libertadora de Jesus, porém se lhe modificam as paisagens interiores e alteram-se os interesses, ampliando-lhe as possibilidades de ser útil, conseguindo um significado especial para a existência. E de fato, né, meus irmãos, nós podemos ver que quanto mais nós estudamos o Evangelho, quanto mais nós introjetamos o Evangelho na nossa vida, esse é um caminho sem volta, é tão libertador, é tão bom, é tão seguro esse caminho. E a gente vai aprendendo, aprendendo e depois não quer parar. Sente falta, precisa continuar. A força que vem do Evangelho, ela jamais diminui. Às vezes a nossa fé vacila. Às vezes nós vacilamos, é verdade. Mas se lembrarmos das lições do Evangelho, se buscarmos na oração, e não é necessário palavras muito bonitas, nós falamos com Deus em silêncio. Ele sabe tudo. Jesus nos diz, né, quando ele vai ensinar o Pai Nosso, quando orardes, vai para o silêncio do teu quarto interior, vai para o silêncio do teu quarto interior. E tem o Salmo também, que diz, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que em tudo me conheces. Então é uma questão de nós nos entregarmos a esse Evangelho. À medida que a gente vai sendo atraído por essa mensagem, depois não dá mais vontade de parar. O Evangelho passa a ser uma necessidade da gente. E isso é libertador. Aí ela segue dizendo, nada obstante, porque se movimenta num planeta igualmente de provas e de expiações, não se pode furtar a psicosfera que lhe é peculiar, nem as injunções que o caracterizam. Ora, nem todos estamos no mesmo patamar, nem todos estamos na mesma frequência vibratória, nem todos temos o mesmo sentimento. E por isso, vamos nos encontrar com inúmeras dificuldades, com inúmeros
obstáculos. Não são todos que estão na mesma frequência, mas vamos buscar os que estão nessa mesma frequência. Vamos nos reunir em oração, em encontros, em modo de vida. Vamos vivendo o Evangelho, porque vamos atrair os bons espíritos. Nós atraímos espíritos de acordo com a nossa frequência vibratória. E se o planeta, como um todo, anda tão atribulado, é porque a frequência vibratória, nossa frequência de humanos, não está das melhores. Quanto ódio, quanto ressentimento, quanta vaidade, quanto orgulho. Numa palavra, como nos diz no Livro dos Espíritos, como eles nos dizem que é a raiz de todos os males, quanto egoísmo. E aí eu posso me perguntar, eu devo até me perguntar, quanto eu sou autocentrado. Eu sou uma pessoa que consegue ceder, que consegue olhar o outro com o olhar do outro, ou eu tenho sempre uma resposta pronta, eu que estou certo, eu que sei. Como é que eu tenho agido nesse particular? Qual é a minha conduta? Qual é o meu sentimento? Que emoção me vem quando eu penso no outro? Raiva, alegria, medo, insegurança? As respostas são individuais. Cada um de nós tem uma história de vidas sucessivas. Compreensível, portanto, que nem todos aqueles que navegam na mesma barca da evolução estejam firmados em propósitos de edificação nobilitante. Alguns ainda detendo-se em estágio inferior, assinalados pelo primarismo de que se fazem portadores. E aí é a hora de nós exercitarmos o ensinamento de Jesus. Aquilo que quereis que vos façam, fazei vós primeiro aos outros. Quanto eu consigo ver, entender, aceitar essas diferenças no outro? Porque há muitos também que estão num grau evolutivo muito maior do que o nosso. Assim como tem isso numa forma de dizer, né? Uma maneira de falar. Porque cada um sabe das suas experiências. Há aqueles mais e menos evoluídos. Como eu me porto diante dos menos evoluídos que eu, como eu me porto diante dos mais evoluídos que eu. E aí, para a gente ter uma medida também, a gente pode olhar a nível material mesmo, aqueles que estão numa posição social inferior à minha e os que estão numa posição social superior à minha. Qual é a minha conduta com relação a uns e a outros? É interessante a gente pensar nisso. Isso vai nos dar uma pista de qual é o nosso grau de evolução espiritual. Porque, teoricamente, nós sabemos que nós somos todos iguais, não há melhor ou pior, há estágios diferentes. Mas a nossa conduta como é? Porque é fácil a gente falar, é fácil a gente fazer uma apologia do bem, do amor, da fraternidade, mas nós não vivemos isso, não vamos nos enganar. Todos nós, sem exceção, falhamos, e falhamos muitas vezes, por N razões. A principal delas é porque somos humanos. Mas somos humanos e temos essas falhas, mas somos humanos e podemos evoluir. E aqui estamos para isso, para evoluir, para crescer. Então, como eu sou diante daqueles que eu julgo diferentes de mim, que estejam num estágio mais ou menos evoluído? Quanto de orgulho, quanto de vaidade, quanto de inveja tem nesse meu olhar de julgamento do outro? Porque nós temos tudo isso, todos nós temos. Todos nós temos vaidade, orgulho, inveja, intolerância. Mas temos também as virtudes, algumas em maior ou menor grau.
Indiscutivelmente, nos diz a nossa professora Joana de Ângeles, o processo de transformação interior, no qual os instintos cedem lugar aos valores da razão e da consciência, é lento. Ainda mais tendo-se em vista que nem todos os vindantes da indumentária material iniciaram-se no empreendimento espiritual no mesmo instante. Sim, ainda tem isso. Quando nós fomos criados, quanto tempo nós temos, nós espíritos, nesse mundo? Quanto tempo nós tivemos nos mundos primitivos? É um processo, e ela diz, é lento, bem lento, procedentes de especiais momentos da evolução, incontáveis, inevitavelmente, se encontram em patamares diferentes que exemplificam as diversas aspirações que os tipificam. Diferentes patamares, só isso. Claro, é muito fácil a gente dizer isso. Não, olha, são só patamares, como coisa que a gente, no dia a dia, na prática, estivesse sempre atento a isso. Aí nós já estaríamos num mundo, no mínimo, regenerado. Não é fácil para nenhum de nós. E aproveitar cada oportunidade que a gente tem de ver essas coisas e de fazer um autoexame. Como Santo Agostinho nos fala, né, no Livro dos Espíritos, para se conhecer a si mesmo, fazer como eu fazia quando estava encarnado na Terra, que todas as noites examinava a minha consciência, meus atos, e via o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, se eu podia ter feito melhor. Se a gente tiver o hábito de pensar a vida da gente, se parar e refletir um pouco, se a gente sair um pouco dessa coisa mecânica que a gente está, o mundo está acelerado, e nós juntos. Mas nós podemos mudar essa situação, nós podemos mudar isso gradativamente. Como ela diz aqui, é lento, é muito lento. E ela segue dizendo, felizes aqueles que já compreendem os dispositivos da existência terrena após vencerem os impulsos agressivos que lhes conferiam a sensação de dominadores do mundo e que o sentido exclusivo da vilegiatura carnal seria a conquista dos prazeres e das sensações que mais os agradam. E nós ainda encontramos nesse mundo, e temos visto bastante isso, o hedonismo, né? A busca do prazer pelo prazer. Isso é uma fuga de nós mesmos. Às vezes nós estamos tão atribulados interiormente, emocionalmente, espiritualmente, que nós nos entregamos a isso, que enquanto isso eu não penso. E a nós, espíritas, a nós que já temos contato com o Evangelho, que, como ela disse, depois que a gente tem contato com o Evangelho, que a gente começa a experienciar um pouco essa vivência do Evangelho, nunca mais as coisas são iguais. Não há volta atrás. Não tem como. A gente é levado, sente necessidade de continuar, de evoluir, de caminhar, né? E ela diz que aqueles que são mais fisiológicos do que psicológicos detêm-se nas faixas das paixões primevas e mesmo quando a consciência se lhes desperta, prosseguem vivenciando um período de transição que ainda lhes não permite uma perfeita visão da realidade. Embora ansiando por algo melhor, competem quando deveriam cooperar. Malsinam os companheiros quando lhes cabia o dever de os auxiliar, porque a predominância do ego torna-os ambiciosos e prepotentes. Como eu estou nesse quesito? Como eu tenho agido? Existe em mim prepotência? São questões que a gente vai encontrar as respostas no interior de si mesmo. O Evangelho, as leituras, uma psicoterapia podem ajudar, mas não vai ter resposta de fora para dentro. Nunca vai ter.
A gente pode ter opiniões, a gente pode ouvir pessoas, mas a verdadeira resposta está no interior de cada um de nós. Voltamos para o conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Quantos não sabem viver com abnegação, sem servir-se, retirando os lucros do orgulho e da presunção que lhes constituem a moeda retributiva? Podem mesmo desejar ser melhores. No entanto, os impulsos afligentes que resultam dos conflitos e dos complexos de inferioridade que os acompanham de existências pretéritas transformam-nos em inimigos de todos aqueles que sobrepõem e lhes farão sombra. É preciso que nós olhemos para isso, para essa questão da abnegação. Nesse momento de tantas dificuldades socioeconômicas, quantas vezes a gente acha que um ato material, uma doação para uma instituição, uma contribuição para a cesta básica, doação de roupas, de medicamentos, são atos nobres, necessários e indispensáveis, claro, são. Mas esses atos, quando nós os praticamos, o que me move a fazer? Vaidade? Para que vejam, olha, contribuo para a instituição X, Y, Z, eu distribuo cestas básicas, eu dou roupas, eu criei uma organização não governamental. Qual o móvel desse meu ato? Isso que é importante. Porque conforme for, terá mais ou menos valor. Há muita gente fazendo muita coisa de coração, de boa vontade, mas sabemos que nem sempre é assim. E nós vivemos num mundo tão conturbado que antes de fazer uma doação, a gente fica pensando, será que vai para isso mesmo? Será que não vai? O que me move a praticar as minhas ações diárias? Frente a todas essas adversidades que nós estamos vivendo, quanto nós ainda temos de egoísmo, quando e onde ele se manifesta, de orgulho, de vaidade, todas essas imperfeições naturais do ser humano no mundo de provas e expiações. É necessário apenas que a gente reconheça que tem, quando, onde e que ações a gente pode empreender. Ela nos diz aqui que a adversidade é lição para a vida e adversários são mestres que proporcionam um treinamento no bem. Eu vejo meus adversários como inimigos que eu devo aniquilar? Será que eu tenho realmente esse olhar de treinamento no bem, de oportunidade de mudança? Algumas vezes, quase nunca, quase sempre, não sei. É o que nos diz a mentora, né, que a gente observe isso, que a gente esteja atento a tudo isso. E ela segue dizendo, são infelizes esses prepotentes, aqueles que, cheios de presunção, são infelizes disfarçados de joviais, humanitários e bondosos na hipocrisia em que vivem, ocultando os sentimentos interiores. Desse modo, transformam-se em adversários perversos dos demais, que não lhes compartem as ideias e que pensam pretender excluir. Como eu vejo tudo isso? Ela aqui nos dá pistas, nos diz, olha, presta atenção, fica atento nisso. São oportunidades que nós estamos tendo. Esses irmãos infelizes que se propõem a envenenar-te os sentimentos com sua pertinaz perseguição merecem compaixão em vez de reproche ou de animosidade. Bonita frase. Mas como é para mim isso? O que a gente faz a maior parte do tempo? A gente reprova, critica, e a gente vê isso em redes sociais.
lei de sociedade, vivermos juntos, mas a gente vê em redes sociais verdadeiras barbaridades. E a barbaridade maior é que nós nos deixamos influenciar por isso. Quantas brigas, quantas discussões, quantos desentendimentos em família, quantas inimizades por causa dessas disputas, nesse mundo fantasioso onde todo mundo é feliz, onde todo mundo está sorrindo, onde todo mundo está praticando bem. Será que é assim? O que isso me diz? E qual a minha postura diante disso? O que eu faço para mudar isso? Ou eu não faço nada? Também é uma opção. Mas nos dizem os bons espíritos que nós somos responsáveis não só pelo mal que praticamos, mas também pelo bem que deixamos de praticar. E a mentora nos fala disso. Se a adversidade é uma lição e eu passo batido, eu não aprendo, não olho para essa lição, eu estou deixando passar a oportunidade de exercer o bem. E ela diz: se é verdade que não lhes deve facultar um relacionamento pusilânime, não é justo devolver-lhes os seus pensamentos enfermiços com outros do mesmo gênero. E a gente vê isso. A gente diz que não é mais olho por olho, dente por dente, mas a gente tem visto tantas e tantas manifestações de ódio, de intolerância, de raiva. A gente fala muito, a gente cria slogans, cria palavras, cria o dia disso, o dia daquilo outro, né? E a gente às vezes fica até assim, bom, se eu usar essa palavra vai dar ruim, porque a gente está mudando palavras, mas não está mudando conceitos. Então é o dia do abraço, é o dia do beijo, o dia do irmão, do sobrinho, da mãe, do pai, da consciência negra, branca, amarela. Por que a gente está fragmentando tudo? Para onde nós estamos indo? É esse o caminho? Pode ser, eu concordo com isso, eu acho que sim, que isso é bom ter esses dias, é um direito que eu tenho de achar. Eu só tenho que pensar se realmente eu acho isso, ou se, já que todo mundo faz, eu também faço. E aí como é que a gente quer um mundo regenerado? A gente acha que esse mundo vai cair do céu? Se nós vivemos num mundo de provas e expiações, é porque nós que estamos encarnados nesse mundo, e os desencarnados que compõem essa humanidade, ainda somos espíritos primários. Em nós ainda predomina o mal. E nós nos atraímos. Magnetismo, força de atração. Então, meus pensamentos geram situações, sim. Como é que eu olho para isso? E ela segue dizendo: sofres porque gostarias de servir sem a presença desse tipo de tribulação. Quero tudo bom, tudo bonitinho para eu poder servir. Choras porque os teus são anseios de construção do amor em toda parte e, no entanto, sentes o amargor da calúnia que te antecede os passos, da maledicência que te aturde quando lhe tomas conhecimento, ou da zombaria depois que vais adiante. E é preciso que a gente esteja atento para isso, porque nós também fazemos isso, né? A humanidade é eu, tu, ele, somando nós. Então, a gente gasta tempo e preocupação mental com companheiros que te vigiam e acusam, que te acompanham com insistência e infernizam os momentos em que trabalhas e quando repousas. Atração, a gente atrai isso e vive aturdido. E aí, quais são as doenças que temos visto emocionais? Ansiedade, depressão. Quando é a gente que está ansioso e deprimido, a gente quer atenção. Mas quando é o outro que está, quantas vezes a gente passa batido? Não tem paciência, não tem compaixão, não quer ouvir. Ah, problema basta os meus, eu já tenho bastante, sinto muito. E aí
a gente pergunta, se Jesus estivesse aqui hoje, encarnado, para a gente ver, porque ele está aqui, a gente só não vê. Mas se ele estivesse encarnado nesse momento, o que será que ele estaria dizendo para a gente? Qual seria a postura de Jesus encarnado hoje entre nós, no meio de tanta tribulação? Vamos pensar nisso. Ela termina esse capítulo dizendo assim: exulta, portanto, por teres adversários, mestres desconhecidos, a seres adversários de quem quer que seja, que é a frase que ela destaca nesse texto. Então, se a gente tem adversários, que a gente os reconheça e tenha para com eles essa visão que ela nos dá aqui, de compaixão, de compreensão, sabendo que não somos todos do mesmo grau evolutivo, assim como nós queremos a ajuda dos bons espíritos, daqueles que estão adiante de nós, vamos ajudar aqueles que estão em uma situação mais difícil, não só do ponto de vista social, mas emocional também, espiritual. Sejamos compassivos, tenhamos compaixão, empatia, compreensão, solidariedade e reconheçamos essas adversidades como um instrumento necessário ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento. E aí vamos olhar para nós, né, e ver o que nós podemos fazer. Ela diz aqui que todo observador carrega as marcas da sua audácia de aventureiro do progresso. Abre picadas na densa mata, traça roteiros nos mares bravios, alça-se aos céus ampliando os espaços, caminha sobre acúlios, quebrando-os, assim preparando a senda para o porvir. Somos esses desbravadores? Temos essa coragem em algum momento? Se não, é tempo ainda. A gente renasce todos os dias, a gente renasce sempre. A oportunidade está posta. Vamos aproveitar o máximo que nós pudermos e vamos nos aproximar cada vez mais do Evangelho, buscar no Evangelho aquilo que nos sustenta, que nos dá ânimo, coragem e força. Já chegamos até aqui e temos um mundo muito melhor a desbravar. E sim, nós podemos juntos. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz em nossos corações. Graças a Deus.